Alguém entrou agora aí, gente? Vocês viram? Vocês não viram, não, né? Foi eu, Porque eu professor. coloquei um negócio. Ah, sim. É porque eu coloquei um negócio aqui de permitir sem me perguntar, mas eu não sei se está funcionando, porque toda hora tá me perguntando. Aqui, mais um. Não sei se eu começar a apresentar se vai ser aceito, normal. Deixa eu ver aqui. Enfim, vamos começar aqui. Pessoal, nós vamos começar então, né, a última semana aí, né, a última semana das aulas, né? E esse tema, o tema base dessa semana vai ser ginástica. Não só ginástica, eu vou discutir com vocês outra coisa que vai ter um pouquinho aqui para frente, mas é o plano de fundo, né, vamos dizer assim, vai ser ginástica mesmo, tá bom? Vai ser ginástica. Aí, mas antes disso, gente, eu queria trazer algumas reflexões para vocês que vai servir assim, tanto assim, né, para assim, não é um fechamento da disciplina, né? Mas assim, a gente está chegando no fim, né, da disciplina. Só tem mais essa semana de aula, né? E vai servir também como introdução, tá? Introdução também para o tema de ginástica aqui, tá bom? Então, assim, tem algumas coisas que eu queria conversar com vocês, né? Então, assim, em relação, primeiro, ao objetivo da disciplina. Porque, assim, toda disciplina, gente, isso aqui é mais ou menos uma pauta, tá? Que eu coloquei aqui para as reflexões aqui. Toda disciplina, gente, escolar, não só escolar, né, mas assim, de curso superior, de tudo, né, tudo que envolva educação, ela tem um objetivo, né? Então, assim, e esse objetivo, assim, ele é, ou pelo menos ele deveria ser, muito simples, da seguinte forma, que é a seguinte, ao fim da disciplina, ao fim da disciplina ou da aula, né, tanto faz, espera-se que os alunos sejam capazes de quê? Né? Ou seja, o que o professor, o que a pessoa, ela espera, né? Eu digo a pessoa que eu falo assim, porque pode ser o pedagogo, né? Pode ser a pessoa que colocou a disciplina ali, né? Tipo assim, é feita uma pergunta, né? Tipo assim, o que se espera que os alunos, né? Que os estudantes, eles aprendam após a disciplina? Porque se vocês forem pensar, assim, uma disciplina, ela tem que ter esse objetivo, né? Assim, você tem que sair sabendo alguma coisa a mais do que você entrou, porque senão não faz sentido. Não é isso, gente? Então, assim, tem que. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Eu acho que essa é a forma correta, né? Toda das vezes que eu vou dar uma aula, né? Seja uma aula, mesmo que for uma aula uma aula prática, por exemplo, assim, dar uma aula prática de futsal, assim. Eu acho que a gente tem sempre que fazer, o professor tem sempre que fazer esse, né, ter assim, se fazer essa pergunta, né? Tipo assim, o que eu espero que que os alunos aprendam, né, após essa aula ou esse conjunto de aulas, né? Muito bem. E para montar ainda a disciplina, isso aí funciona também. E assim, gente, existem várias abordagens, várias vertentes diferentes sobre para que serve a educação física, né? Tipo assim, eu acho assim que essa é uma pergunta, inclusive, que tem muito professor aí que não sabe responder, entendeu? Pelo Brasil afora aí, sabe? Tipo assim, a pessoa não. Ela tá ali, né? Tipo assim, ela tem ali os materiais, os conteúdos que ela tem que ministrar e tudo, mas ela não sabe muito bem por que ela tá fazendo aquilo, entendeu? Tipo assim, ela só pega ali qual que é né, a ementa da disciplina, né, os temas que ela tem que tratar, as aulas que ela tem que dar, ela vai dando ali, a pessoa vai dando ali e fica por isso mesmo. Mas não é isso que a educação ela deve funcionar, né? Deve sempre pensar nisso, né? Tipo assim, deve ser sempre ter em mente, né? O que eu tô passando, que a pessoa tem que aprender. E assim, existem várias vertentes, né, dentro da educação física, né, como eu vinha dizendo, né. Tem muita gente que acha que a educação física é um tempo ali de divertimento, apenas, não é isso? Tem muita gente que acha que aspectos sociais devem ser priorizados apenas, né, da educação física. O Guilherme pediu para entrar e não entrou automático. Não sei por que não está funcionando isso aqui. Coisa. Não entendo.
existem pessoas, né, tipo assim, que dão ênfase apenas nos aspectos sociais, né? Existem pessoas que dão ênfase, assim, no aspecto, apenas no aspecto biológico, no aspecto saúde. Tem gente que acha que tem que ser só esporte, né? Que a pessoa tem que aprender o esporte, e o esporte por si só vai, né? Tipo assim, ele tem, assim, componentes, né, que a pessoa que vai ser ensinado para os alunos, né, em termos assim de disciplina, de trabalho em equipe, todas essas coisas que existem, de fato, obviamente, né, essas coisas existem, né? Enfim, educação física é uma coisa muito ampla, assim, né? Muito mais aberto, por exemplo, que matemática, né? Que matemática, assim, as coisas tá muito assim explícito, né? Tipo assim, o que você quer ali com a disciplina, né? A educação física, ela não é fechadinha desse jeito, assim, né? Você pode trabalhar de várias formas, você pode ter vários objetivos, né? Então, assim, o que que... Eu tô falando isso tudo, gente, para hoje, assim, que vocês já viram, e hoje é a 12ª aula, para vocês, assim, verem se vocês conseguem, assim, refletir, assim, entender, né? O que que eu entendo, assim, dessa disciplina, né? Porque, assim, é importante aí que vocês sejam agentes ativos, né, desse processo, né, da escola, né? Muitos aqui possivelmente vão ser professores, né, talvez de educação física, mas talvez de matemática, de história, né, de qualquer outra disciplina, né? Então, assim, esse tipo de reflexão é importante, né? Então, o que que eu espero, né, particularmente com a disciplina, né? Eu espero que, assim, que as pessoas saiam, né, da disciplina, gente, com uma abrangência maior, sabe, com um conhecimento maior de tudo que está envolvido com a atividade física e com o esporte, não é isso? Então, assim, o que nós vimos aqui ao longo da disciplina aqui, né? Tipo assim, vários temas foram abordados, a gente viu muita coisa, né? No âmbito histórico, né? A gente viu muita coisa de história, né? Ao longo da disciplina. No âmbito social, né? Nós lidamos nós discutimos questões de gênero, nós discutimos questões raciais, não é isso? Em história, nós vimos a história de todos os esportes que a gente trabalhou, né? Nós vamos ver um pouco da história da ginástica também, não é isso? Nós falamos algumas coisas de mercado, de mídia, nós falamos sobre política, nós falamos também sobre aspectos biológicos, não é isso? Então, assim, o que espera, né, de vocês é que, pelo menos assim, eu espero, né, eu gostaria, né, que assim, vocês, quando assim, vocês forem ter contato, né, com a prática esportiva, seja como praticante, né, seja como alguém que vai jogar uma bola ali na esquina, né, alguém que eventualmente aí vai querer participar de uma equipe, né, de futebol ou de natação, né, para tentar seguir carreira profissional, né, alguém que vai buscar uma academia, né, para fazer ginástica ou buscar outra atividade, né, para saúde, para ficar bonito, né, né, tipo assim, por questões estéticas, né, ou alguém que vai simplesmente sentar no seu sofá ali e assistir um esporte diferente, né, gente? Então, assim, eu quis, né, passar o esporte, assim, o esporte e a atividade física, eles são fenômenos sociais, né, são coisas que estão presentes na vida da gente o tempo inteirinho, né, e existem todos esses universos aí que eu falei com vocês, né? Então, assim, quando vocês forem ser participantes, né, seja a pessoa que está, seja como uma pessoa que está assistindo, ou alguém que vai estar lá fazendo mesmo, eu quero que vocês tenham consciência de tudo que está por trás, né, ou de mais aspectos que estão por trás, né, de determinada atividade, né? Porque vocês, né, assim, possam escolher melhor o que vocês vão fazer, né? E também, assim, participar, né, de uma forma um pouco mais efetiva, né, desse aspecto da vida das pessoas, né, da sociedade, né, que é o esporte e a atividade física, né? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui? Tá bom, gente? Então, assim, nós vamos ver aqui, por que eu tô falando isso tudo, né? Porque do ponto de vista da ginástica, nós vamos passar por algum desses aspectos também, tá? Sendo a ginástica, né, o último conteúdo maior da disciplina, né, aqui no segundo ano de vocês, né? Então, assim, hoje nós vamos ver alguma coisinha de história, tá bom? Amanhã, gente, eu quero chamar bastante atenção para vocês aqui para duas coisas. Primeiro, amanhã a aula, mais uma vez, vai começar às 14 horas, tá bom? Então, assim, por que que isso vai acontecer? Porque a reunião que estava marcada para hoje, ela acabou sendo remarcada para amanhã, entendeu?
Infelizmente, gente. Assim, eu não sei se faz muita diferença para vocês também, né? Talvez faça para um ou outro, né? Mas assim, eles convocaram, o pessoal convocou para reunião hoje e desmarcou 1 hora depois, tá bom? Então, enfim, a aula amanhã vai ser 2 horas. E outra coisa importante, gente, amanhã vocês vão ver uma aula de educação física com cálculos. Não sei se você deixa feliz, deixa eu preocupado, né? Mas amanhã eu recomendo bastante, tá, gente, que vocês não percam a aula de amanhã, tá? Porque amanhã nós vamos trabalhar com os cálculos metabólicos, tá bom? Então, amanhã nós vamos discutir quantas calorias você gasta quando você dá a sua corridinha, né? Ou quando você vai à casa, quando você faz qualquer coisa, tá bom? E o que que isso significa, né? Em comparação com os alimentos que a gente come aí no dia a dia, tá bom? Então, assim, nem todo mundo tem aptidão com a matemática, né? Então, a Gisela começou sobre o assunto, mas vocês chegaram a fazer as contas mesmo ou não, Guilherme? Interessante. Então vai ser. Porém, não aprendi. Pois é. Amanhã você vai ter oportunidade, então, de aprender, então. Interessante, eu não sabia que a Gisela já tinha começado com esse tema, não. Tá bom, gente? Então, assim, só recomendo que amanhã vocês tentem não perder a aula. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Diante de todo esse monólogo aí que eu falei? Todas essas coisas? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma discordância? Qualquer coisa? Não, senhor. Vocês são sempre tão calados, né, gente? Então, beleza, então. Então É que a vamos dar gente está sequência aqui. concentrado na aula, professor, está concentrado no que o senhor está falando. Ah, entendi. Então tá bom. Acreditarei. Hoje eu acho que a aula. Hoje tem pouquinhos slides, tá, gente? Tem chance dessa aula ser bem curtinha, viu? Tem chance, né? Eu não garanto, não, tá? Mas é possível. Tá bom? Então, beleza, gente. Feitas aqui as reflexões aqui sobre a disciplina, né? E a introdução também, né? Das explicações, né? Vamos passar para o tema de hoje mesmo, que é ginástica. Tá? Então, assim, o que é ginástica, né? Primeiro, trabalhar com as definições, né? O termo ginástica, né, originou-se do grego gymnastike, né? Que tem por tradução aproximada treinar. E, em sentido literal, significa exercitar-se nu. Então, assim, gente, muitas pessoas, gente, ainda hoje em dia, tipo assim, elas consideram ginástica como sinônimo de atividade física, tá? Então, assim, possivelmente, se vocês perguntarem para os seus avós, né, podem ser que falem que usem essa nomenclatura até hoje, né? A pessoa vai para academia, vai correr, vai fazer qualquer coisa, às vezes até jogar futebol, né, jogar basquete, né? A pessoa fala, não, tá indo ali fazer uma ginástica, fazer alguma coisa, né? Então, ginástica, por muito tempo, assim, foi sinônimo, né, de atividade física, tá bom? E de certa forma, ainda continua sendo um conceito bastante amplo ainda, tá? Igual a gente vai ver aqui. Então, assim, a ginástica, né, inicialmente utilizada como referência aos variados tipos de atividade física sistematizados, cujos fins variavam de atividades para a sobrevivência, como na pré-história, aos jogos ou à preparação militar, para o atletismo e para lutas. Não é isso? Então, assim, a ginástica seria o quê? Seria uma atividade física, né, como eu vim dizendo, né, sistematizada, né, gente? Algum exercício físico, né, proposto, né, para algum objetivo, né? Você está fazendo ali em termos de treinamento, né, em termos com a ideia de melhorar, né? Melhorar algum aspecto da sua vida fazendo a ginástica, não é isso? Ela serve para alguma coisa, tá bom? Como qualquer uma dessas coisas que a gente falou aqui, né? Poderia ser para sobrevivência, né? Poderia ser para preparação militar ou para atletismo, né? Para qualquer outro tipo de esporte também, tá bom? Então, a ginástica é uma palavra que tem um sentido bastante amplo, tá bom? Então, assim, falando um pouco da história, né, que é sempre importante, a ginástica surgiu na Europa, né, gente? E ela, na verdade, assim, eu estou caracterizando aqui esse ano aqui, né,
esse século, né, o século XIX, mas assim, a ginástica, ela surgiu muito antes, né? A ginástica, ela vem de antes de Cristo, né? Desde é algo que é difícil assim estabelecer, né? De tão antigo que é a ginástica, né? É difícil encontrar um registro definitivo de quando começou, né? Não é possível. Mas no século XIX, que pode se dizer, né? É que a ginástica ela era utilizada como uma ferramenta, tá? Uma ferramenta para educar o corpo. E é isso que a gente vai ver aqui durante as discussões, tá, gente? Essa questão da educação, né, de deixar o corpo retilíneo, né, gente? Então, assim, utilizando-se, né, da ciência, né, da anatomia, da fisiologia e da higiene, né, e também da questão disciplinar, né? Então, assim, a ginástica, ela era uma ferramenta, né, utilizada, né, para educar o corpo, né, no sentido da anatomia, né, da fisiologia e também da higiene, tá? Higiene, gente, quando se fala de higiene, não é só uma questão de limpeza, tá, gente? É uma questão de saúde de maneira geral, tá? Esse termo, ele era mais utilizado anteriormente. E também, né, a questão que a gente já falou nas outras aulas, né, a questão da disciplina, né? Que a atividade física sistematizada, ela tende a deixar esse legado, né, esse legado de que a pessoa tenha mais disciplina, tá bom? Então, assim, de maneira parecida, né, com o que aconteceu na Europa, também no século XIX, né, a ginástica ela foi introduzida no Brasil por essa pessoa aqui bastante famosa, tá? Que é o Rui Barbosa. E assim, e ele fez, né, ele propôs a ginástica, né, com os mesmos objetivos aqui, né, com a mesma base, com a mesma base teórica que foi surgida na Europa, né, a base da anatomia, da fisiologia, né, e também aqui da higiene e da disciplina, tá bom? E então assim tinha assim, né, o objetivo de que a pessoa tivesse saúde e principalmente que a pessoa tivesse disciplina também. E essa origem, gente, ela tem uma influência militar. Tá bom, gente? Então, assim, se vocês forem digitar no Google, assim, se vocês forem verem imagens, né, de livros antigos, assim, vocês vão ver quando vocês digitam ginástica, vocês vão ver, né, as pessoas, assim, com aquele uniforme branquinha, camisetinha, toda uma roupinha, né, uma coisinha toda especial, né, fazendo aquelas corridas em grupo lá, aquelas marchas, né, igual o pessoal faz no exército, né, fazendo alongamento, né, fazendo atividade de salto, né, várias atividades aí, tá bom? Isso acontecia no Exército e acontecia também nas aulas de educação física num passado bastante recente, tá bom? Então, lá em 1822, né, também aqui no século XIX, né, a ginástica ela passa a ser obrigatória nas escolas, tá bom, gente? Então, a ginástica, a educação física, a disciplina de educação física, ela começou sendo apenas ginástica, tá? Depois ela começou a ser uma coisa mais ampla, né, que é tudo aquilo que eu falei lá no início das aulas, né? Tudo que eu falei no início da aula, né? Incorporando principalmente a prática esportiva também, tá? Então, só lá em 1920, né? Ou seja, 30 anos depois, né? Quase 40 anos depois, na verdade, né? É que a educação física, ela tomou o lugar da ginástica, né? Na escola, tá bom? E em termos de saúde pública, gente, a ginástica também, ela foi estabelecida, né? Dentro do âmbito político, né? Com o objetivo também de com o objetivo primário, gente, de promover saúde, né, para o trabalhador da fábrica, né? O Brasil estava passando por um período forte, né, nessa época, né, no início do século passado, né, de industrialização, né? Então ela tinha o objetivo assim de promover a saúde, né, dos trabalhadores, né, bem como disciplinar o espírito, o corpo e a moral. E eu tô falando isso tudo, gente, tipo assim, naquele sentido que eu acabei de falar com vocês, né, gente? Porque é importante, assim, você saberem qual foi o objetivo por trás, né, de tudo que é proposto, né, de tudo que é proposto para as pessoas, né? Porque, assim, de repente a gente tem, por exemplo, assim, aqui nós estamos falando da atividade física. Pô, atividade física, assim, é um negócio bom, que bom, né? Que bom que as pessoas estão propondo que bom que quem manda, né, está propondo que as pessoas façam atividade física para a saúde das pessoas. Isso aí só vai fazer bem, né? Que isso é uma coisa boa, né? Então, assim, muito bem, é uma coisa boa, né? Vai fazer bem para as pessoas, né? Mas será que o objetivo ele era
Será que o objetivo de quem propôs, ele era tão, qual que é a palavra, assim, tão generoso, assim? Será que ele era tão sincero? Será que não tem nada por trás disso? Sempre pode ter algumas coisas por trás. Boa tarde, Tá bom, gente? professor. Entrei pelo meu celular Boa que o tarde. Wi-Fi dessa casa tá ruim. Tudo bem. Qual é o seu nome? Desculpa, Dija. Radija. Repete, desculpa. Radija. Ah, Radija. Tudo bem, Radija. Seja bem-vinda. De nada. Então, assim, gente, ao longo da semana aqui, né, nós vamos tratar com alguns aspectos aqui da ginástica, né? Hoje nós vamos falar um pouco da introdução, né, o que é ginástica, assim, né, de maneira geral, né? Mas depois, amanhã a gente vai falar um pouco do metabolismo, né? Então, na quarta e na quinta, né, nós vamos tratar um pouco da ginástica, das ginásticas de competição, né? Das ginásticas de competição que nós vamos ver nos próximos slides aí, tá bom? Mas a ginástica também, né, como eu já vim dizendo, né, gente, a ginástica engloba tudo que é feito dentro das academias, né, tudo que é feito na hidroginástica, né, na ginástica laboral, né, na ginástica da fisioterapia também, de conscientização corporal, seja pilates, seja yoga, seja qualquer uma de atividade desse tipo, né? E, Professor, enfim, eu né, faço yoga eu já desde os dizia. meus 13 anos. Eu sou muito boa no Ah, que yoga. interessante. Eu Você faço gosta muito de yoga. yoga? Sim, eu faço yoga desde os meus 13 anos e eu fiz pilates porque eu tive um tempo que eu tive problema sério na minha coluna. Eu tive escoliose. Eu ainda tenho, mas o yoga e o pilates me ajudaram muito. Eu também fiz RPG. Ah, entendi. Coisa boa. Então você tem uma experiência vasta aí já, né? Com vários tipos de ginástica aí. Sim, Muito bom, professor. Sim, Alice. eu gosto muito de yoga, tipo, muito, muito mesmo. Sério, muito. Yoga é para mim coisa de Deus. Perfeito demais, professor. Ué, coisa boa. Mas tá dando pra você fazer yoga mesmo na pandemia? Hã? Como é que você tá fazendo? Mesmo na pandemia, você tá conseguindo fazer yoga? Como é que tá funcionando? Você tá fazendo Sim, de casa? professor. Eu tenho tapete, né? Como o senhor sabe, tem que ter o tapete, né? Específico, e eu tenho ele, né? Então, Uhum. como eu já pratico há muito tempo, não me atrapalhou muito, entendeu? Porque meio que depois de um tempo, quando você faz o exercício por muito tempo, você. É meio que algo que você já consegue fazer automaticamente, sabe? Uhum. Imagino, entendo, sim. Que bacana, que legal que você gosta, que você tem essa prática. Muito bacana mesmo. Aí, gente, tipo assim, as ginásticas que a gente vai tratar na quarta e na quinta, tá? Estão divididas aqui, ó. Existem 3 modalidades de ginástica que são olímpicas, tá, gente? Assim, é fácil entender, né? Mas assim, quando eu falo, essa modalidade é olímpica, o que significa isso, hein, gente? Nem todo mundo, por mais que pareça óbvio assim, mas talvez nem todo mundo sabe o que é. Quando eu falo assim, essa modalidade aqui é olímpica, o que significa? Alguém sabe? É isso que o nome mesmo diz, né, gente? Que é o quê? Vamos ver se alguém fala aí. Vocês já são um pouco tímidos, né, gente? Quando junta as 3 turmas, né? Ficou mais. Modalidade olímpica, gente, é aquela modalidade que é disputada nos Jogos Olímpicos. Simples assim. Né? Eu falo assim, eu faço a pergunta porque eu mesmo já tive essa dúvida, né, sabe? Por mais assim que possa parecer óbvio, né? Mas num dia que me falar, tipo assim, a Olímpica é aquela que é disputada nos Jogos Olímpicos. Ah, é verdade. Entendi. Faz sentido. Tá bom? Então, são 3 tipos de ginástica, né? Resumindo, que são praticadas, né? Que são disputadas nas Olimpíadas, né? Ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, né? São essas 3 aqui. Mas também existem as ginásticas, né? Aeróbica e acrobática, né? E também existe aqui o parkour, né, gente? O parkour que é uma técnica até interessante, assim, pelo menos assim, quando dá para fazer aula prática, né? Agora, infelizmente, não está dando, né? Que a gente trabalha com parkour, o pessoal gosta bastante. Alguém aqui pratica, já praticou? Alguém gosta? Alguém sabe o que é? O parkour? O que é o parkour, Guilherme? Fala aí pra gente aí, se você pode ser mais ou menos aí.
Não é aqueles pulos doidos lá, não, professor, que o pessoal dá uns pulos, aí fica rolando no chão, aí pula de certo lugar. É bem parecido com isso mesmo, né, gente? Tipo assim, a ideia do parkour é que a pessoa faça, ela se desloque sem se preocupar com qual o obstáculo que está pela frente, né? Do máximo em linha reta possível, assim, né? A pessoa vai andando, se tiver um muro, ela pula, se tiver que, né, qualquer coisa, ela vai saltando, né? Se tiver que pular de uma árvore, fazer qualquer coisa, a pessoa segue em frente para sempre, né? Que é interessante, assim, é um tipo de ginástica urbana, né? É legal também. De repente a gente passa alguma coisinha aqui. Vamos ver depois. Tá bom? Mas assim, gente, o tipo de ginástica assim, que nós, né, seres humanos normais, né, estamos mais assim ambientados, né, gente, é a ginástica de academia, né, gente? Ou seja, é o que a gente faz na academia ali, levantando peso, né, que é o treinamento de força, né, que é uma das capacidades físicas, né, que a gente viu lá, né, no início da disciplina, né. Essa é a modalidade que é mais, né, que é mais próxima da gente, né? E assim, e o que está por trás, né, da maioria das pessoas, não de todo mundo, né, mas assim, da maioria das pessoas que procura a atividade física. As pessoas procuram, né, em sua maioria, né, principalmente as pessoas mais jovens, né, por questões estéticas. Né? A pessoa procura porque acredita que ela vai ficar mais bonita de acordo com o que a sociedade eventualmente está entendendo por bonita, né? Eu falo eventualmente é porque essas coisas mudam, né, gente? Assim, a gente vai discutir um pouco para frente aí, tipo assim, tem esse conceito, né, de beleza, ele muda, né? Ele muda de país para país, ele muda de época para época, né? E ele é influenciado de diversas maneiras, né? Então, assim, a gente pode achar que não, gente, mas as pessoas, o que acontece? A gente pode achar, às vezes, que a gente tem uma opinião própria, né? Que a gente tem, assim, autonomia das coisas, das opiniões que a gente tem, dos gostos que a gente tem, das vontades que a gente tem. Mas a verdade, gente, isso eu tô falando assim, nós como sociedade, né? Como todo mundo, assim, né? Mas a verdade, gente, é que assim, que as pessoas, né, tipo assim, quem tem dinheiro, né, quem tem poder, elas têm uma capacidade enorme, imensa, assim, inimaginável pra gente de colocar as coisas na nossa cabeça sem que a gente perceba que é assim, tá bom? Isso assim, desde com as coisas mais singelas, não é isso? Então, por exemplo, assim, talvez isso seja um pouco vago, mas vamos falar bem objetivamente aqui, do padrão de beleza, né? Então, assim, o padrão de beleza hoje que existe, né, assim, na maioria do mundo, né, principalmente aqui no Brasil, né, ele é o padrão fitness, né, gente? Assim, uma outra pessoa pode discordar, obviamente, né, mas assim, é o que a média das pessoas entende como bonito atualmente, né? E por que isso é assim, né? Como que isso é passado para as pessoas, né? Muito por causa da televisão, por exemplo, né, gente? Então, assim, vocês vão ver as pessoas, assim, que estão, os atores, até eu brinco com minha mãe, assim, se vocês forem ver jornalista, por exemplo, gente, o apresentador de qualquer jornal do Brasil, assim, a maioria do pessoal é bonito, gente, se vocês forem ver, sabe? Tipo assim, e sendo que necessariamente, sendo que assim, não precisava ser assim, né? Tipo assim, a estética, ela não é um pré-requisito para que a pessoa seja um bom jornalista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas vai achar um. É difícil achar um repórter ou uma repórter que não se enquadra assim dentro do padrão de beleza atual, né? Apresentador também, né? Várias questões, não é isso? Então, assim, esse tipo de coisa que está na mídia vai moldando o comportamento, o padrão, o que a pessoa entende como belo. Vocês entendem? O que a pessoa acha atraente, o que a pessoa quer ser. Vocês entendem? E isso aí é manipulado, gente. Então, assim, se vocês forem ver, por exemplo, a foto das modelos fotográficas, né? De
30 anos atrás, vocês vão ver que era outra coisa, né, gente? Tipo assim, de 50 anos atrás, outra coisa também. Os cabelos mudam, as roupas mudam, né? Tipo assim, tudo muda, né, gente? A aparência da pessoa é completamente diferente, não é isso, gente? Então, assim, o que nós entendemos como beleza, não, não necessariamente a gente tem autonomia 100% disso, do que a gente acha, por incrível que pareça, não é isso, gente? Porque muitas coisas são de certa forma, estipuladas, ou assim, ou feito ou são feitos uma espécie de lavagem cerebral na gente pelo tipo de informação que a gente está consumindo o tempo inteiro. Tá bom, gente? Então, assim, por que eu tô falando isso para vocês? Ah, professor, isso aí é muito viagem. O que tem a ver? O que isso tem a ver com ginástica? O que isso tem a ver com minha vida? E daí, ué? Tipo assim, se eu acho isso bonito, se eu acho isso feio, qual que é a influência disso? Se tem alguém querendo colocar isso na minha cabeça e não tem, que diferença que isso faz? A diferença, gente, é isso aqui. Tem gente que fica tão cego no que as pessoas entendem, o que ela acredita que ela tem que ser, a imagem que a pessoa acha que ela tem que ser para ser aceita, para que ela tenha sucesso, para que ela seja admirada, tá bom? Tem gente que fica tão bitolado nisso que a pessoa esquece o que ela é. A pessoa esquece e ela deixa de ter respeito com o próprio corpo, com a própria saúde dela. Não é isso, gente? E isso a gente está cansado de ver, não é isso? Gente que toma anabolizante e fica doente, gente né, assim, que tem doenças metabólicas aí, gente que come e vomita porque fica com a consciência pesada, né? Várias doenças psicológicas e fisiológicas também que acontecem, né? Que acontecem, por quê? Porque as pessoas ficam, assim, obstinadas, né? Obstinadas com a imagem que foi estipulada que elas sejam, tá bom? Então, vamos ler aqui esse trechinho aqui, ó. A engenharia genética, cirurgia a laser, transplantes, silicones, alimentos transgênicos, esteroides, alimentos transgênicos, esteroides anabolizantes compõem um instrumental contemporâneo, diversificado, que vai redimensionando o corpo numa velocidade espantosa, ao mesmo tempo em que o torna radicalmente contingente. Tá bom, gente? Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão, sabe, gente? Que existe uma manipulação, tá bom, gente? Que existe todo um sistema que está nos dizendo o que a gente tem que ser. E que não necessariamente a gente precisa ser dessa forma. A não ser que você queira. É claro que todo mundo tem liberdade de querer, né? Tipo assim, você pode querer ser o que você quiser, obviamente, né? Mas assim, as pessoas têm que ser críticas, gente. As pessoas têm que entender o que está por trás disso tudo, para que ela tenha o poder, né, de se negar, né, de falar não, né, para isso tudo. Tá bom? Então, assim, uma forma de manipulação assim, que eu gosto sempre que eu gosto bastante de citar, que é bastante contemporânea, gente, por exemplo, alguém que joga Cartola, o joguinho do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem o que é Cartola, pelo menos, sabe, gente, ou não? Jogar não, Alguém mas fala aí, por favor. já joguei, já joguei. Já jogou, né? Guilherme, não. Alguém mais, gente? Cartola é o joguinho lá do Campeonato Brasileiro, gente. Quando o cara faz gol, ele ganha, sei lá, 8 pontos, você mesmo escala seu time e tudo mais. É de aposta, mas não é assim. Não necessariamente envolve dinheiro, assim, né? Mas é um fantasy, né, gente? É um joguinho, né? É um jogo, né? Que as pessoas fazem entre os amigos e tudo, né? E que tem, assim, milhões de participantes, né? No Brasil inteiro. O Pedro tá falando que já jogou, eu também já joguei. Eu gostava bastante. E isso, assim, isso é uma febre danada, assim. As pessoas, assim, muita gente aí tá esquecendo aí do futebol aí e só quer saber do Cartola, só quer saber do Fantasy. Inclusive, eu não jogo Cartola não, mas eu jogo da Premier League. Inclusive, tá aberto aqui, se vocês forem ver aqui, ó. É o Fantasy Premier League Draft, que é o Fantasy da Premier League, né? Que é do campeonato inglês, né?
Então, assim, não tem problema nenhum jogar não, tá, gente? Eu inclusive, jogo aí, vocês estão vendo aí, né? Mas, assim, o que que acontece? Eu gosto de falar mais do Cartola, por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, gente, a verdade verdadeira mesmo, é que é uma porcaria. O jogo é horrível, tá bom, gente? O jogo, quem gosta de futebol mesmo, assim, além da questão emocional que a gente tem com o seu próprio time, né, enfim, né, com a torcida que a gente faz, né, além disso, em tirar isso de lado, enquanto espetáculo, né, o que você assiste, enquanto entretenimento que você assiste na televisão, é horrível, né, gente? É terrível, é muito ruim o jogo do Brasil, né, do Campeonato Brasileiro, não é isso, gente? Da Série B, então, né, que o Cruzeiro tá, que o Vasco tá, é pior ainda, né, obviamente, né? E esse tipo de ferramenta, gente, tipo o Cartola, é algo que vai te deixar preso no campeonato, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, assim, para falar de mim, né, a época que eu assistia Cartola, eu assistia Chapecoense e Curitiba na televisão, se estivesse passando, porque eu tinha um jogador do Curitiba no meu time do Cartola, entendeu? Então, assim, o Cartola, assim, acaba sendo, assim, uma ferramenta de que a Globo, né, o Sport TV tem de te manter preso num tipo de entretenimento que não tem mais qualidade. Repetindo, né, gente? Vocês podem assistir. Todo mundo pode assistir sem problema nenhum, né? Se o Cruzeiro voltar para a Série A, eu vou assistir do mesmo jeito, assim. Mas, assim, a gente tem que ter a crítica de saber que não é bom. O jogo é horrível, né, gente? Todas as defesas que o goleiro faz, o goleiro finge que machucou. O jogo fica parado 5 minutos. O jogo é lento. A marcação é afastada. O jogador cava falta o tempo todo. Todo mundo fica xingando o juiz. Fica uma barulhada danada no banco de reserva lá, né? Querendo ganhar no grito, querendo ganhar roubado. Ninguém tá nem aí para isso. Ninguém tá nem aí para isso. O pessoal da imprensa fica torcendo pro árbitro errar para ter motivo, na verdade, assim, para ter pauta pro programa esportivo do outro dia, que os caras não falam nada o tempo inteiro, que é todo dia a mesma coisa. Então, assim, gente, existe um entretenimento que gera muito dinheiro, e ele, infelizmente, é ruim. Ele não é legal, tá bom? E as pessoas, assim, quem manda, né, assim, fica tentando, obviamente, porque é o interesse delas, né, de criar ferramentas para nos prender a esse tipo de coisa. De nos prender, para que a gente não abandone o entretenimento, porque o futebol brasileiro é algo que gera muito dinheiro para todo mundo, né, gente? Para os clubes, para o jogador, para o dirigente do clube, não é isso? Para quem está ali fazendo, para quem está vendendo o seu produto comercial, né? Para quem está fazendo propaganda, né? Vai ter o retorno indireto, né? Com as vendas, para as emissoras de televisão, para todo mundo, né, gente? Para o governo, né? Que recebe turista, né? Que as pessoas gastam dinheiro, né? Para o mercado, para a lojinha que vai vender a camisa do Flamengo, né? Para a lojinha que vai vender a bola de futebol que os meninos vão querer, tá bom, gente? Então, assim, é um mercado enorme, tá bom, gente? Que as pessoas, obviamente, né, vão querer que você fique preso a isso, né? Então, por que eu tô falando isso, gente? Para exemplificar, mais uma vez, né, de que nós queiramos nós ou não, nós somos manipulados o tempo inteiro, tá bom, gente? E o que a gente tem que... E por que é importante que nós saibamos disso, que nós tenhamos poder, nós tenhamos entendimento do que está acontecendo, para que a gente não possa ter problemas de saúde, não é isso, gente? Tanto saúde fisiológica quanto psicológicas depois, tá bom? E para que a gente não dedique a vida da gente inteira, né, para algo que, na verdade, foi estipulado, né, para algo que não vai te trazer um benefício direto, né? Alguém ligou o microfone e quer falar? Ou não? Desligou, né? Bom, gente, então aqui, estou dando aqui o exemplo contemporâneo aqui, né, do anabolizante, né, do fisiculturismo, né, mas assim, um exemplo um pouco mais para trás, né, gente, era essa ferramenta aqui, né, que é o espartilho, né, que era uma coisa extremamente desconfortável para a mulher é a que mais sofre, né, gente, a mulher, tipo assim, tá sempre tendo que, né, assim, acaba sofrendo um pouco mais, né, esse tipo de pressão, né, da sociedade, da mídia, das pessoas, né, e ela, assim, acaba sendo, os abusos com a mulher são sempre, historicamente, né, são maiores, né, nesse sentido estético, né. Então, aqui, o exemplo que a gente tem aqui, o espartilho, né, ele era, né, no século
no século XVII, né, um artefato destinado não só para endireitar, deixar a pessoa reta, deixar a pessoa empinada, né, de certa forma elegante, né, mas também, né, para denotar uma diferença de classe, né, uma vez que, ao usá-lo, qualquer esforço ele era impossível. A moda, assim, marcava mais claramente uma distinção entre a elite e o povo. Tá bom, gente? Então, existia também isso aí desde lá do século XVII. Tá bom? Algo que é desconfortável, né? Algo que provavelmente pode ser ruim para a saúde, né? Mas as pessoas faziam, né? Por questões sociais apenas. Tá bom? Deixa eu... Esse aqui é um filme, tá bom, gente? Que não... É um filme aqui que fala sobre padrões de beleza em diferentes tipos de cultura, tá? Mas eu vou pular isso aqui. Vou só deixar o slide aqui. Infelizmente, não vai dar pra gente trabalhar esse filme aí da mesma forma que eu queria ter trabalhado com o Billy Elliot lá também, tá? Então, por fim, gente, tem só uma última reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Vocês podem achar que é uma coisa viajante, né? Talvez seja mesmo assim, né? Mas é sobre essa pergunta aqui, tá, gente? Assim, não é necessário, vocês não precisam responder, não precisam pensar nada aqui para mim, não, tá? Que é essa pergunta aqui, ó. Temos ou somos um corpo? Tá bom? Você, fulano de tal, qualquer pessoa aí da disciplina, você tem o seu corpo ou você é o seu corpo? Né, gente? Ou seja, o seu corpo, ele é um instrumento da sua alma, o seu espírito, ou você é uma coisa só? Seja corpo, espírito, ou quem não acredita que tem espírito, seja só o corpo, mas é uma coisa que é uma unidade. Não é isso? Então, assim, por que isso aí pode ser... Qual que é a diferença que pode ser filosófica, né? E por que isso aí pode ser importante para a gente, né? Várias pessoas estão respondendo aí, né? Tem gente falando que é propriedade, tem gente que é falando que é unidade, né? Vou ler aqui e depois trazer algumas reflexões aqui. Então, assim, desde os gregos se outorga ao corpo o caráter de instrumento, né? Ou seja, quando se fala de instrumento, gente, se quer dizer, vocês percebem que quando você fala de instrumento, você está falando de algo que você tem, não é isso? Ou seja, então, se o corpo é instrumento, ele é algo que eu tenho, é uma coisa diferente de mim. Então, eu sou a minha mente e o meu espírito, e eu tenho um corpo que é uma coisa diferente, tá bom? Então, quando se fala de instrumento, tá querendo dizer essa vertente que eu estou falando com vocês, que a pessoa tem um corpo, e não que a pessoa é um corpo. Deu para perceber? Então, continuando. Instrumento em mãos da razão, né? O corpo é, antes de tudo, matéria distinta e oposta à não matéria, entendida como razão, amor, inteligência, espírito, alma, etc. Então, assim, para os gregos, eu estou falando para os gregos, mas, assim, possivelmente as pessoas, alguém, todo mundo tem direito à opinião, claro, né, gente? Existe a matéria e existe a não matéria, né? A não matéria seria a nossa mente, né, os nossos sentimentos, o nosso espírito, alma, né, tudo mais, né, a nossa inteligência, né, a nossa personalidade, né, e a matéria seria o nosso corpo, né, e essas coisas elas seriam distintas, tá bom? Sendo que uma coisa pertence à outra, o corpo pertence à não matéria, né, a todos esses aspectos que eu falei para vocês, tá bom? Então, desde Parmênides, que é um provavelmente, né, um filósofo antigo, né, se entende a não matéria um status superior, o status do ser, né? Ou seja, a pessoa é a não matéria, a pessoa é a sua mente, a sua alma, né? E não o seu corpo. A matéria, em troca, resulta um obstáculo para a transcendência do ser. Obstáculo que, sem proibição, em grande parte da visão grega, é capaz de ser domesticado a tal ponto de colaborar com a razão. Ou seja, o corpo, ele pode ser visto tanto como, ele poderia, né, a gente está sempre tratando dessa visão dos gregos aqui, né? Então, o corpo poderia ser tratado como algo que vai te ajudar enquanto mente, né, vai ajudar a mente, né, a evoluir, né, a passar, né, para outros níveis, né, ou como pode ser também algo que vai te atrapalhar, né, o corpo vai ser algo que vai estar te segurando, né, a ser superior, tá bom? E se você conseguisse domesticar o corpo, né,
o corpo seria capaz de colaborar, né, com a razão, né, colaborar com a mente e com o espírito, né. Então, quando a ginástica ela surgiu, gente, esse era o papel que se tinha, né, na ginástica, né. Então, assim, por que eu estou tratando, por que isso aqui tem a ver, né, com o que a gente está lidando, gente? É que, assim, a pessoa que entende, se você tem um entendimento de que o corpo, ele é uma propriedade, ele é um instrumento à parte do que você é, você pode, né, não necessariamente, né, mas você pode passar a tratá-lo como um escravo, a tratar como uma coisa que você está usando. Não é isso, gente? A tratar como uma coisa que você está se aproveitando, tá bom? E aí, se você tem esse sentimento de que o corpo não é você, mas o corpo é algo que você está usando, um instrumento, né, descartável, né, de certa forma, né, você vai estar mais suscetível a esse tipo de coisa aqui. Tá bom, gente? Você você vai usar o corpo como o quê? Como um trampolim, não é isso, gente? Para que para que a razão, né, para que a mente, ela tenha mais status perante a sociedade, tá bom, gente? Então, assim, assim, eu estou dando exemplo do anabolizante, assim, da vigorexia, né, não é assim, da atividade física, assim, exagerada, mas isso pode ser, por exemplo, com o uso de drogas, não é isso? Para que a pessoa fique mais agitada, fique mais esperta, fique mais espontânea, né? Que ela consiga se relacionar, né, melhor com as outras pessoas, né? Ou que ela possa se divertir mais, tá bom, gente? Então, assim, o não entendimento de que você é o corpo, de que quando você está tomando um veneno, fazendo alguma coisa ruim para a sua saúde, aquilo ali é diretamente você que está sendo prejudicado, tá bom, gente? Ao passo que, da outra forma, você poderia pensar que você está trazendo um benefício para a sua mente, né, para a sua personalidade. Então, assim, se você não entende o corpo como uma parte de você, você está sempre mais suscetível a esse uso do corpo maléfico, tá, gente? De usá-lo como instrumento, tá bom? Instrumento para alguma coisa que você queira, né? Alguma outra ambição que você tenha, tá bom? Assim, essa parte, assim, ela é bastante filosófica, né, gente? Mas, assim, eu espero que... Deu para, assim, para entender, pelo menos, assim, o ponto de vista, gente? Ou ficou muito distante? O que vocês acharam aí? Essa é a última coisa que eu tenho para falar para a aula. Deu para Ele entender. falou que sim. Deu pra Pra mim, isso entender. daí é absoluto. Deu para entender, né? Não concorda? É muito bom, Guilherme. Até que, enfim, alguém falou que concorda ou discorda, né? Muito bom. Todo mundo tem... Se você quer falar por que você não concorda? Só se você quiser. Se não quiser, não precisa falar, não. Podem falar o que vocês querem, não, né? Tudo bem, tudo bem. Todo mundo tem... Eu fico feliz que alguém se manifeste, né? Concordando ou discordando. É isso, gente. Eu quero que vocês tenham... Eu quero que vocês, né? Tenham opinião, né? Apropriem-se o máximo possível, né? Das discussões, né? De tudo que está envolto, né? Com essas discussões, né? Para, de posse de todo o conhecimento que vocês têm, aí vocês têm uma opinião embasada. Não é isso, gente? Não tem nada que é certo, nada que é errado, né? Existem pontos de vista, né? Mas os pontos de vista têm que ser embasados cientificamente, né? De preferência. Beleza, gente? Vou fazer chamada aqui, interromper a gravação aqui e fazer chamada aqui para vocês. Lembrando aqui, gente, que amanhã é 2 horas de novo, hein?